Fala galera, aqui é o Miguel, canal Increase the Peace, e hoje vou trazer para vocês um clássico do jornalismo brasileiro, do jornalismo musical brasileiro. Estou falando de Barulho, o livro clássico do André Barcinski, a viagem que ele fez nos Estados Unidos em 91, e onde ele pôde entrevistar alguns nomes importantíssimos da cena underground do rock americano e ainda pegar um momento único na história da música dos anos 90, talvez. Nos anos 90, provavelmente a coisa mais importante que aconteceu no rock, que é o surgimento de Kurt Cobain e sua banda Nirvana. Foi uma puta sorte, eu considero isso uma baita sorte do André Barcinski, porque ele não só era um jornalista que já tinha um certo escopo em 91, mas também de estar pegando talvez a última grande banda do rock, né? Nirvana foi um estrondo, assim. E aqui nesse livro fica muito evidente que o Nirvana era uma coisa assim, era um meteoro realmente chegando, assim. Tanto que, vamos falar aqui das entrevistas, porque já começa com uma entrevista com o Jello Biafra. E o Jello Biafra se mostra uma pessoa muito, muito legal, né? Recebeu super bem o André Barcinski e etc. E também tem conversas super legais com o Barcinski e se mostra assim, um cara muito inteligente, muito ligado no que acontecia na política da época. O outro capítulo é sobre os Cramps. Acho muito legal o casal, né, a Poison Ivy e Lux Interior. Gosto muito deles falando sobre filmes B, né. Inclusive eu tava assistindo Faster Pussycat Kill Kill do Hans Meyer, e eles falam aqui do Hans Meyer. É muito legal também ver os Cramps e ver que ele tava num pub e aí chegou os Cramps pra tocar. Você acha assim, uma vida muito diferente, né? Esses anos 90 nos Estados Unidos, assim, você tava num pub e aí entrava simplesmente o Cramps pra fazer um showzinho lá, e era um show que o André aqui fala que era um show que era um ensaio, basicamente, pra turnê que viria deles. O outro capítulo tem nada mais nada menos que Red Hot Chili Peppers, na época do Blood Sugar Sex Magic. O Red Hot já era uma banda muito grande, mas eles ficariam muito maiores, não sei, depois de quase 10 anos, assim, eles ficariam imensos, assim. Então é super legal também a entrevista que a entrevista não, né? É legal esse capítulo sobre o Red Hot, mas basicamente não rolou entrevista. Também teve, aqui sim, foi uma entrevista incrível, né, com o Joey Ramone. Isso aqui é incrível, o André Barcinski é recebido no apartamento do Joey e toda a história, assim, é muito legal que ele conta. E aí, ele fala sobre a cena de hardcore de New York, então tem Agnostic Front, Murphy's Law, um monte de banda, Sick of It All, Sheer Terror, Lunatics, um monte de banda, e depois ele vai pro estúdio do Al Jourgensen e Paul Barker, né, que eram os caras do Ministry, e é muito legal, cara, é muito legal. O Ministry era uma banda sinistra dos anos 90, que tava fazendo uma coisa super diferentona, né, aquele punk metal industrial com eletrônica e etc, muito legal. E eu acho muito legal que o Al Jourgensen fala que a banda favorita dele é o Sepultura, né? É muito legal isso, cara. Muito legal saber que o Sepultura tava tão forte assim nos anos 90 e tinha tanto respeito, uma banda brasileira, né? E aí, cara, depois chega a parte de Seattle, né? Onde ele fala um pouco sobre as bandas de Seattle, fala sobre o TAD, fala sobre o Nirvana e o Mudhoney. A parte do Nirvana é muito legal, a parte do TAD também, né?
e parte do Mudhoney também. A entrevista mais legal, né, dessas bandas de Seattle é a do Mudhoney, com certeza. Aqui a gente consegue pegar bem o espírito da época. O Barcinski faz um trabalho seminal, que é trazer pra galera, a galera que era carecia tanto de informação nos anos 90, trazer pra essa rapaziada o que tava rolando lá nos Estados Unidos. Claro que, como um livro, a linguagem aqui é bem juvenil, né, cara? A gente percebe que é um adolescente realmente. Um adolescente não, um jovem, né? Um jovem escrevendo isso. É notável. Aqui não tem nada ai, nossa, uma linguagem literária ou algo do tipo. Não. É texto direto e reto, cheio de brincadeirinha. Ele quis ser engraçadinho, como se fosse o narrador do Endless Summer. Eu sinto um pouco, às vezes, isso. Mas, claro, o texto é pobre. O texto é bem pobre. O André Barcinski era um jovem. Claro que, aos 23 anos, 24 anos, é notável que ele já tinha tanto conhecimento, não só musical, mas cinematográfico também. Então ele conversa com todos, assim, sobre música brasileira, sobre rock que estava rolando na época, sobre rock antigo. Então, o conhecimento dele já era, assim, notável. E outra, muito hercúleo da parte dele, muito, assim, muito admirável da parte do André Barcinski de ter essa ideia de viajar para os Estados Unidos, de entrevistar as bandas e fazer um livro sobre isso. Poderia ser melhor trabalhado, claro, poderia ser uma coisa mais jornalismo gonzo, mais uma coisa mais bem elaborada, mais bem escrita. Mas, cara, isso daqui foi seminal pra galera dos anos 90 aqui no Brasil. Talvez seja o livro de rock que cobriu a cena mais emblemático de todos. Eu considero uma obra-prima isso daqui. Acho maravilhoso, maravilhoso. Tem os seus percalços, como eu disse, mas, cara, isso daqui é maravilhoso. Funciona muito bem como uma revista mesmo, uma revista especial, ultra especial da Bis, né? Eu não sei quanto que a Bis teve de envolvimento nisso, porque tem aqui, recomendação Bis Rock de qualidade. Então eu não sei se a Bis teve alguma coisa. Eu sei que o André Barcinski era um jornalista da Bis. Então não sei. Mas também a editora é a editora Pauliceia que lançou aqui. Esse livrinho aqui, essa revistinha / livro, atinge preços surreais na internet hoje em dia. 300, 400, 500 reais. Então é um exemplar raríssimo. E, cara, eu vou recomendar isso, né? Se você conseguir colocar as mãos nesse livro, seja nesse livro, que é o original da época, que eu fico muito feliz de tê-lo, ou até mesmo aquele livro Barulho, os 30 anos, né? 30 anos depois o André Barcinski relançou. Cara, qualquer um dos dois é maravilhoso. O de 30 anos é lindo, capa dura, e eu já ouvi falar que tem o dobro de páginas desse daqui. Então é isso, cara. Essa é a minha recomendação de hoje. Barulho, do André Barcinski. Livro seminal para uma geração de fãs de música pesada, de rock and roll, de punk, aqui no Brasil. Livro importantíssimo e que fica super minha recomendação. O André Barcinski é um grande jornalista. Continua fazendo um trabalho exemplar, não só no YouTube, mas tudo que ele já fez para TV, para livros, né? Depois ele lançou biografias importantes, lançou a Viva la Vida Tosca, do João Gordo, que eu também não acho nada demais, assim, uma linguagem bem direta, mas lançou a biografia do Zé do Caixão, que me parece ser muito interessante e parece ser muito mais denso, parece ser um André Barcinski já escrevendo de uma forma literária, não sei, nunca li. E depois ele lançou a do Nelson Ned também, que também, putz, deve ser muito legal. É isso por hoje. Vejam, leiam Barulho, escutem as bandas. Dá pra você descobrir também um monte de coisa que tava rolando nos anos 90 e que acabou caindo em desuso, né? Basicamente. Você pega coisas como alguns projetos solos do Jello Biafra, Lard, tá ligado?
Nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Quer dizer, tinha ouvido falar, mas assim, há muito tempo atrás e nem lembrava mais, né? E eu sei disso porque eu tenho listas de bandas que eu ouço falar e eu coloco lá. Então, quer dizer, mas Lard é uma coisa assim, putz. Então tem várias coisas legais, várias coisas que você consegue pegar, assim, que tava rolando na época e que era importante e que, com o passar do tempo, se tornou coisas menores. Quando você vai ver sobre o Jello Biafra, por exemplo, você vai ver Dead Kennedys. Dificilmente você vai ver esses projetos que ele fez, assim, nos anos 90, assim, que eram bandas, mas eram bandas que se juntavam para fazer 1, 2 álbuns e acabou a banda, né? Eram bandas meio bem de estúdio mesmo. Então você consegue pegar muitas coisas que acabam saindo do nosso radar, né? Por não serem coisas que foram seminais, assim, e etc. Mas é isso. Espero que leiam, espero que curtam. E é isso. Valeu, tchau, tchau.